Dizem que há objetos que carregam maldições, mas o relógio de parede que André encontrou em uma casa abandonada parecia mais do que isso, ele parecia vivo. A casa estava prestes a ser demolida, e ele, como um curioso colecionador de antiguidades, vasculhava o local em busca de algo que valesse a pena. No meio dos escombros, entre móveis cobertos de poeira e retratos antigos desbotados, o relógio chamava atenção. Madeira escura, mostrador rachado e ponteiros parados exatamente às 3h17. Mas o mais estranho era que, mesmo desligado, o tic-tac ainda ecoava fraco, como se um coração pulsasse dentro dele. André o levou para casa, acreditando ter encontrado uma relíquia rara. Mal sabia que havia trazido junto algo que jamais poderia controlar. Naquela noite, ele pendurou o relógio na parede da sala e sentou-se para observá-lo. O som do tic-tac parecia aumentar com o passar das horas, até que André percebeu algo perturbador. O som não vinha do relógio, vinha de dentro das paredes. Quando o ponteiro dos minutos se moveu, mesmo estando sem corda, a televisão desligou sozinha. As luzes piscaram. E então, por um segundo, tudo ficou completamente imóvel. Nenhum som, nenhum movimento. André olhou ao redor e viu algo que o fez gelar. Uma gota d'água suspensa no ar, parada no meio da queda. Ele tentava respirar, mas o ar parecia denso, congelado. Quando o relógio voltou a fazer tic-tac, o tempo fluiu novamente, a gota caiu, o vento voltou, e o coração dele disparou. Obcecado, André começou a fazer testes. Ajustava os ponteiros manualmente e observava o que acontecia. Quando girava até 3h17, tudo parava outra vez exceto ele e o relógio. Era como se aquele horário fosse a chave para abrir uma fenda entre o tempo e o nada. No início, ele achava fascinante. Podia andar pela casa enquanto o mundo inteiro congelava, podia observar o fogo suspenso em meio às chamas e as moscas paradas no ar. Mas a cada nova tentativa, o tempo demorava mais para voltar, e André sentia que algo observava durante a imobilidade. Era uma presença invisível, uma sombra que se movia lentamente quando tudo mais estava parado, uma coisa que parecia acordar apenas no intervalo entre os segundos. Em uma madrugada chuvosa, André decidiu filmar o fenômeno. Ajustou o relógio novamente às 3h17 e preparou a câmera. Assim que o ponteiro tocou o número, o silêncio absoluto tomou conta. O vídeo mostrava tudo imóvel, as cortinas congeladas no vento, a água da torneira suspensa, mas havia algo a mais. No reflexo da janela, uma figura escura estava parada atrás dele. Uma silhueta sem rosto, alta, magra, com braços longos demais. André se virou rapidamente, mas não havia ninguém. Quando o tempo retomou o curso, o relógio caiu da parede com um estrondo, rachando o chão. Dentro dele, entre engrenagens enferrujadas, havia algo que parecia carne. Tecidos ressecados grudados às molas, como se o mecanismo tivesse crescido em torno de um corpo humano. Depois daquela noite, o relógio começou a funcionar sozinho, sem ser tocado. Sempre marcando o mesmo horário, 3h17. André começou a perder a noção dos dias. Às vezes acordava no sofá, sem lembrar como tinha dormido. Outras, via vultos atravessando os corredores quando o som do tic-tac se intensificava. Ele tentou se livrar do objeto, jogando no rio, mas no dia seguinte ele estava de volta à parede da sala, limpo, funcionando, como se nada tivesse acontecido. Desesperado, André buscou ajuda com o padre, que se recusou a entrar em sua casa ao sentir algo antigo ali dentro. A entidade, dizia ele, não estava presa ao relógio, mas ao tempo que ele manipulava. Na gravação encontrada pela polícia, André aparece visivelmente transtornado. Ele fala para a câmera, com um olhar fixo e vazio, dizendo que o tempo não é o que pensamos e que alguém vive entre os segundos. No vídeo, o relógio soa 3 vezes. Tudo fica imóvel. André se levanta, vai até a parede e olha para a câmera uma última vez antes de desaparecer. Literalmente seu corpo congela e, em seguida, se dissolve como poeira. O relógio é o único que continua intacto, marcando eternamente 3h17. A polícia arquivou o caso como desaparecimento inexplicável, mas o objeto nunca foi localizado novamente.
Alguns dizem que, se você ouvir um tic-tac fraco vindo de dentro das paredes durante a madrugada, talvez o tempo esteja prestes a parar, e alguém esteja te observando quando isso acontecer. Carla sempre foi apaixonada por fotografia. Trabalhava em um pequeno estúdio no centro da cidade, revelando retratos antigos e restaurando imagens danificadas. Um dia, uma senhora de aparência frágil entrou no local com uma caixa de sapatos repleta de fotografias antigas. Disse que eram lembranças de família e pediu para Carla restaurar em especial o retrato de uma menina de uns 10 anos, vestida de branco, com um olhar vazio e fixo. A mulher explicou que a garota era sua filha, falecida há mais de 50 anos. Carla aceitou o serviço, mas algo naquele olhar a perturbava profundamente. Quando escaneou a imagem, notou que a menina parecia viva. Seus olhos refletiam a luz como se o flash tivesse sido disparado naquele exato instante. Na manhã seguinte, Carla voltou ao estúdio e encontrou a foto impressa novamente sobre a bancada, mas havia algo errado. A menina agora parecia alguns anos mais velha. Seu rosto estava mais alongado, o sorriso um pouco mais largo, e a luz nos olhos parecia ter mudado. Pensou ser erro de impressão, então reimprimiu a imagem. Mas ao fazer isso, percebeu algo assustador: o arquivo no computador também havia mudado. A foto original, que mostrava uma criança de 10 anos, agora mostrava uma adolescente de 13. Não havia edição, não havia manipulação, e ninguém além dela tinha acesso à máquina. Carla apagou o arquivo e desligou o computador. Quando religou, a imagem estava lá de novo, sorrindo um pouco mais. A curiosidade venceu o medo. Carla passou a observar a fotografia todos os dias e percebeu que, a cada amanhecer, a garota envelhecia um pouco mais. As mudanças eram sutis: rugas surgindo, o cabelo escurecendo, o olhar ficando mais frio. No 7º dia, a mulher que trouxe a foto voltou ao estúdio, dizendo que sentia algo estranho em casa, como se estivesse sendo observada. Carla hesitou, mas mostrou a imagem para ela. A senhora empalideceu, tremendo. "Essa não é minha filha, ou melhor, não é mais", murmurou. "Ela morreu com 10 anos. Mas eu sonhei com ela crescida, batendo à minha porta." No mesmo instante, o telefone do estúdio tocou. Do outro lado da linha, uma voz feminina suave e rouca apenas disse: "Mãe." Nos dias seguintes, o pesadelo começou. As câmeras do estúdio ligavam sozinhas durante a noite. As fotos tiradas mostravam sombras, rostos desconhecidos e reflexos da menina cada vez mais velha. Carla tentava apagar as imagens, mas elas reapareciam. Até que, certa madrugada, ouviu passos no corredor. O som de pés descalços sobre o piso de madeira. Ela olhou para o monitor da câmera de segurança e viu uma figura parada em frente à porta do estúdio. Uma mulher de cabelos longos, pele pálida e vestido branco, exatamente como na foto, só que agora adulta, completamente formada. A mulher não se mexia, apenas observava, e seus olhos brilhavam com o mesmo reflexo da fotografia. Carla tentou fugir, mas a porta estava trancada. Correu até a janela e viu o reflexo da mulher parada bem atrás dela, sorrindo. O rosto era o mesmo da foto, só que agora distorcido, como se fosse uma versão envelhecida demais, com a pele enrugada e os olhos fundos. A figura estendeu a mão, tocando o vidro por dentro do reflexo. O toque frio atravessou o espelho e segurou o pulso de Carla, puxando-a com força. Quando ela gritou, as luzes se apagaram. Na manhã seguinte, o estúdio estava intacto, mas Carla havia desaparecido. Sobre a mesa, havia apenas a fotografia, agora mostrando 2 pessoas. A mulher adulta e, ao seu lado, Carla, com o mesmo olhar vazio e o vestido branco. A polícia investigou o caso, mas não encontrou explicação. As câmeras de segurança pararam de gravar exatamente às 3h17, o mesmo horário marcado na última foto registrada. A senhora que havia levado a caixa ao estúdio foi localizada em um asilo, onde sofria de demência. Quando mostraram a foto encontrada, ela começou a chorar e repetiu uma frase sem parar: "Ela levou outra, ela sempre leva outra." Desde então, o estúdio permanece fechado, mas moradores da região dizem que, às vezes, ao passar em frente à vitrine, conseguem ver uma mulher pálida atrás do vidro, tirando fotos de quem se atreve a olhar. E toda vez que alguém desaparece na cidade, uma nova imagem aparece colada na janela, uma fotografia antiga,
onde mais um rosto desconhecido surge ao lado da mulher de vestido branco. Lucas era um jovem restaurador de móveis antigos que trabalhava em uma oficina herdada do avô. Um dia, recebeu um pedido inusitado de uma mulher misteriosa, vestida de preto, que lhe entregou um espelho antigo, com moldura entalhada em madeira escura e símbolos estranhos ao redor. Ela pediu que o restaurasse, mas o alertou para nunca limpá-lo à noite. Lucas achou o pedido curioso, quase supersticioso, e aceitou o trabalho. Quando retirou a poeira da superfície, percebeu que o espelho não refletia como os outros. A imagem parecia mais profunda, quase tridimensional, como se fosse uma janela para um outro lugar. Ao observá-lo de perto, jurou ver uma sombra se mover atrás do próprio reflexo, mas, ao piscar, tudo parecia normal novamente. Durante o dia, o espelho parecia comum. Mas, à noite, algo mudava. Lucas começou a ouvir sussurros baixos, palavras indecifráveis, como se alguém falasse dentro do vidro. No início, achava que era sua imaginação ou o som do vento atravessando as frestas da oficina. Mas então, uma madrugada, ao passar diante do espelho, ouviu nitidamente seu nome sendo pronunciado. Lucas. A voz era feminina, suave e melancólica. Ele se aproximou, e o reflexo começou a sorrir antes dele. O próprio reflexo. A expressão no vidro se movia com leve atraso, como se o outro lado tivesse vida própria, um ser idêntico a ele, mas consciente do que estava fazendo. Nos dias seguintes, Lucas começou a conversar com a voz no espelho. Ela dizia se chamar Helena e afirmava estar presa do lado errado. Sua história era trágica. Teria sido amaldiçoada há mais de 100 anos, condenada a refletir eternamente o mundo sem jamais tocá-lo. Lucas, tomado pela curiosidade, passou a visitá-la todas as noites, fascinado pela doçura e pela tristeza que sentia na voz dela. Até que Helena lhe fez um pedido: "Você pode me libertar. Só precisa me deixar sair. Toque o vidro quando o relógio marcar 3h17. Ele hesitou, lembrando-se da advertência da mulher que o contratara, mas a compaixão foi mais forte. Naquela noite, exatamente às 3h17, Lucas encostou a palma da mão na superfície fria do espelho. Um frio intenso percorreu seu corpo, e o vidro começou a ondular como água. A voz de Helena sussurrava, agradecendo entre lágrimas. Mas algo estava errado. O reflexo dele começou a se distorcer, os olhos escurecendo, o rosto se alongando, o sorriso se tornando grotesco. A figura no espelho não era mais ele, era uma criatura disforme, de pele cinza e olhar faminto. De dentro do vidro, ela segurou sua mão e puxou com uma força sobre-humana. Lucas tentou recuar, mas o chão pareceu ceder sob seus pés, e ele foi tragado parcialmente pela superfície. Conseguiu se soltar, mas uma marca em forma de mão queimada ficou gravada em seu pulso. Desde então, Lucas não foi mais o mesmo. Passou a cobrir o espelho com lençol, mas ouvia batidas vindas de dentro dele, seguidas de risadas abafadas. Certa noite, acordou com o som do tecido sendo puxado. O espelho estava descoberto, e no reflexo, o quarto aparecia vazio, exceto por uma figura parada atrás de si. Quando se virou, não havia ninguém. A voz de Helena, agora rouca e distorcida, sussurrou: "Eu estou livre, e você é o reflexo agora." Lucas tentou fugir, mas cada espelho da casa mostrava algo diferente lhe preso, batendo contra o vidro, enquanto outro Lucas andava pelo quarto, vivo, sorrindo. Dias depois, os vizinhos estranharam o silêncio na oficina. Quando entraram, encontraram apenas o espelho, limpo, polido e refletindo o ambiente perfeitamente. Nenhum sinal de luta, nem de Lucas. A mulher que encomendara o serviço voltou para buscar o espelho, e ao vê-lo, apenas sorriu de forma sombria, dizendo: "Mais um tolo que acreditou no reflexo." Desde então, o objeto desapareceu, mas há rumores de que foi vendido em um leilão particular. Quem o comprou diz que, à noite, pode ouvir alguém batendo do outro lado do vidro, implorando para sair uma voz idêntica à sua própria. A família Menezes se mudou para uma casa antiga no interior de Minas Gerais, uma construção de 1920 que ainda conservava seus móveis originais e um aroma de madeira velha misturado a mofo. Desde o primeiro dia, algo parecia errado. No segundo andar,
Havia uma porta trancada com correntes enferrujadas, e o proprietário havia deixado instruções claras: nunca tentem abrir esse quarto. João, o pai, achou exagero, uma superstição boba, e prometeu à esposa que respeitaria a recomendação. Mas o filho mais velho, Rafael, de 16 anos, não tirava os olhos da porta. Dizia que, à noite, ouvia sussurros e passos vindo de dentro. Certa madrugada, jurou ter visto uma sombra se movendo por baixo da fresta, como se alguém estivesse lá dentro, esperando. Com o passar das semanas, o clima na casa começou a mudar. Objetos desapareciam, as luzes piscavam, e os sonhos da família tornaram-se cada vez mais estranhos. Todos sonhavam com o mesmo quarto, o chão coberto de sangue, as paredes respirando, e uma mulher sentada no canto, com o rosto escondido pelos cabelos. Um dia, quando João chegou do trabalho, encontrou as correntes quebradas e a porta entreaberta. A esposa jurou não ter feito nada, mas Rafael não estava em lugar nenhum. O quarto, antes selado, exalava um frio cortante e um cheiro de ferro enferrujado. Ao entrar, João percebeu que o cômodo era muito maior por dentro do que parecia por fora, e o chão estava coberto de marcas de arranhões como se alguém tivesse tentado sair. No canto, havia uma cadeira de balanço que se movia sozinha, rangendo lentamente. Sobre ela, um retrato antigo mostrava uma mulher pálida com um bebê no colo. Atrás da moldura, um nome gravado à faca: Helena Menezes, 1923. João sentiu o corpo gelar ao ler o sobrenome da família. Era como se o lugar tivesse pertencido a eles antes mesmo de nascerem. Quando tentou sair, a porta bateu com força, trancando-se sozinha. No mesmo instante, a casa inteira pareceu suspirar. Do fundo do quarto, ouviu o som de passos arrastados e uma voz suave dizendo: "Ele voltou." O frio aumentou, e as paredes começaram a pulsar, como se respirassem. João conseguiu abrir a porta e sair correndo, chamando por Rafael. Mas o filho não estava em nenhum cômodo. Apenas o espelho do corredor mostrava seu reflexo parado atrás do pai, imóvel, com o olhar vazio. Nos dias seguintes, a família ouviu a voz do garoto vindo de dentro do quarto, às vezes chorando, às vezes pedindo ajuda. Quando chamavam seu nome, o som vinha de todos os lados, como se as paredes respondessem. Desesperada, a mãe procurou um padre, que se recusou a entrar, dizendo que o quarto não estava habitado por mortos, mas por ecos do que ainda vive. A situação ficou insustentável. A casa inteira parecia viva, reagindo às emoções dos moradores. A comida apodrecia em horas, os espelhos trincavam sem motivo, e o relógio sempre parava às 3h17. Numa última tentativa, João entrou novamente no quarto, desta vez com uma lanterna e um crucifixo. O chão estava coberto de água escura, e o teto gotejava algo que parecia sangue. No canto, o retrato da mulher agora mostrava 3 figuras: ela, o bebê e Rafael. O menino sorria na pintura, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Então, a cadeira de balanço parou abruptamente, e a voz da mulher ecoou: "Agora a família está completa." Dias depois, a casa foi encontrada vazia. Nenhum sinal de luta, nenhum corpo, apenas o som distante de algo rangendo no andar de cima. O quarto anti-selado estava novamente trancado, com correntes novas, como se nunca tivesse sido aberto. O corretor que tentou revender o imóvel relatou ouvir risadas infantis e um murmúrio suave chamando por mamãe. No inventário antigo da propriedade, descobriu-se que a casa pertencera à família Menezes em 1923, quando um pai enlouqueceu e trancou a esposa e o filho no quarto até morrerem. Desde então, a história se repete a cada geração que se muda para lá. E dizem que, se você ouvir o som de uma cadeira de balanço em uma casa vazia, é melhor sair antes que a família Menezes precise de mais um membro. Eduardo trabalhava como técnico de som numa pequena emissora de rádio em Curitiba. Era apaixonado pelo silêncio das madrugadas, quando todos iam embora e apenas o som dos equipamentos preenchia o ar. Certa noite, enquanto revisava as gravações de um programa antigo, percebeu uma interferência estranha, uma voz fraca, quase sussurrada, no fundo do áudio. Reproduziu várias vezes, acreditando ser algum ruído técnico, até que a mensagem se tornou clara: "Você está me ouvindo, Eduardo?" O sangue gelou em suas veias. O nome dele, dito com tanta clareza,
não deixava dúvidas. Ele olhou em volta, mas o estúdio estava vazio. Achou que fosse coincidência, um erro. Porém, nas noites seguintes, a voz voltou, sempre com novas frases, sempre o chamando. As mensagens começaram a mudar. Primeiro, pediam ajuda. Depois, davam avisos. Não vá amanhã, dizia uma delas. Eduardo ignorou, mas no dia seguinte, o carro que ele pegaria para um evento sofreu um grave acidente na estrada. O motorista morreu na hora. A partir daí, ele começou a gravar todas as transmissões noturnas, tentando entender o que estava ouvindo. As vozes vinham em intervalos irregulares, sempre às 3h17, misturadas ao chiado das frequências baixas. Em uma das gravações, ouviu claramente: "Não olhe pela janela." Ele não resistiu e olhou. Do lado de fora, sob a luz fraca da antena da rádio, uma silhueta o observava imóvel, com a cabeça inclinada, como se soubesse que ele a via. A figura começou a aparecer com frequência. Eduardo via sua sombra projetada no vidro do estúdio, mesmo quando não havia ninguém lá fora. A cada noite, as vozes ficavam mais fortes, às vezes várias ao mesmo tempo, dizendo frases desconexas. "Está chegando, o ciclo vai se fechar, não resta tempo." Ele tentou isolar o som, mas percebeu algo assustador. As ondas de áudio formavam padrões, rostos humanos distorcidos, como se as vozes tivessem forma. Um colega da rádio, curioso, decidiu ouvi-las também. Depois disso, nunca mais apareceu para trabalhar. Quando foram à casa dele, encontraram o computador ligado, e na tela, uma mensagem de áudio repetia sem parar: "Agora você também me ouve." Eduardo começou a perder o sono. Passou a ouvir as vozes mesmo longe do estúdio, nos fones de ouvido, no som da TV, até no zumbido do poste de luz. Elas o seguiam, cochichando segredos sobre pessoas que ainda nem tinham morrido. Uma delas dizia: "Eles gritam antes de sumir." Outra sibilava: "O mundo está rachando, Eduardo. O som vem antes do fim." Certo dia, enquanto caminhava para o trabalho, viu uma fileira de pássaros mortos caídos em perfeita simetria na calçada. O rádio de seu carro, desligado, começou a emitir uma transmissão estática, e a voz falou com nitidez: "Hoje o eco será completo." Naquela noite, Eduardo ligou o sistema principal da rádio para uma gravação contínua. Queria provar que as vozes eram reais. Às 3h17, o som voltou mais intenso, grave, quase ensurdecedor. As luzes piscaram, os painéis vibraram, e algo começou a sair dos alto-falantes. Uma massa densa, escura, como fumaça sólida, se espalhou pela sala. Dentro dela, silhuetas humanas gritavam sem som, presas no ruído. Eduardo tentou desligar tudo, mas o botão principal estava travado. As vozes se fundiram em um único sussurro profundo: "Você abriu o canal." No instante seguinte, o sistema entrou em curto e toda a cidade ficou sem energia. No dia seguinte, a polícia encontrou o estúdio completamente destruído, o equipamento derretido e uma gravação ainda em execução. O áudio capturava ruídos indecifráveis e uma respiração ofegante, seguida de um grito que durou exatos 17 segundos. Eduardo desapareceu sem deixar rastros. Meses depois, um novo técnico assumiu o turno da madrugada. Ao testar os alto-falantes, ouviu algo entre os chiados, uma voz familiar dizendo calmamente: "Você está me ouvindo, André?" Desde então, a emissora nunca mais conseguiu manter funcionários fixos no turno noturno. E dizem que, se você sintonizar a frequência errada às 3h17, ainda pode ouvir Eduardo avisando o próximo curioso: "Desligue o rádio, antes que o som te ouça primeiro." Bruna era fotógrafa e costumava sair à noite para capturar imagens de ruas desertas e casarões antigos. Em uma madrugada nublada, enquanto explorava um bairro afastado, viu algo que nunca havia notado antes: uma casa enorme, de arquitetura vitoriana, entre dois terrenos baldios. Era impossível não tê-la visto antes. Bruna passava por ali toda semana. As janelas eram altas, a madeira escura, e uma luz fraca tremeluzia do lado de dentro. Curiosa, ela tirou algumas fotos e seguiu em frente. No dia seguinte, quando voltou ao mesmo local para observar o lugar à luz do dia, a casa simplesmente não existia. No terreno,
Havia apenas mato alto e ruínas cobertas de musgo. Confusa, Bruna revelou as fotos e lá estava a casa, nítida, imponente, com uma silhueta na janela olhando diretamente para ela. Bruna tentou mostrar as imagens a um amigo arquiteto, mas, quando abriu o arquivo, a casa havia desaparecido das fotos. No lugar, apenas uma névoa densa tomava a paisagem. Decidida a provar que não estava louca, voltou ao local naquela noite. E lá estava ela novamente idêntica, como se tivesse surgido do nada. As luzes se acenderam sozinhas, e uma das janelas do andar superior se abriu lentamente. Uma figura feminina acenou para ela. Bruna, tomada por uma mistura de medo e curiosidade, atravessou o portão. O ar dentro do terreno era mais frio, pesado, e o som dos grilos desapareceu. Cada passo que dava ecoava como se o mundo lá fora já não existisse mais. A porta principal se abriu antes que ela tocasse a maçaneta. O interior era luxuoso, mas decadente. Cortinas rasgadas, retratos antigos, e o som distante de um piano desafinado tocando uma melodia triste. A mulher que acenara estava no fim do corredor pálida, vestida de branco, com o cabelo preso em tranças antigas. "Você voltou", disse, sorrindo. Bruna congelou. "Voltei?", perguntou, confusa. A mulher apenas assentiu e se afastou, guiando-a até uma sala onde um espelho enorme cobria a parede inteira. A fotógrafa sentiu algo estranho, seu reflexo parecia mais velho, cansado, e havia uma sombra atrás dela que não existia fora do vidro. A Bruna começou a ouvir vozes em todos os cômodos. Sussurros dizendo seu nome, risadas de crianças, o som de passos no andar de cima. Cada porta que abria revelava um cenário diferente em uma, o mesmo cômodo, mas em ruínas. Em outra, a sala de estar, mas cheia de pessoas vestidas como no século XIX, congeladas no tempo, com os olhos voltados para ela. A mulher de branco reapareceu, dizendo, "Você precisa lembrar." Bruna tentou sair, mas a porta da frente havia desaparecido. Em seu lugar, um corredor interminável se estendia, e o som do piano se tornava ensurdecedor. Quando olhou para trás, a mulher estava mais próxima, com o rosto agora enrugado e os olhos completamente negros. Bruna correu escada acima, abrindo portas desesperadamente, até entrar em um quarto com uma cama coberta por lençóis mofados. Sobre ela, havia um retrato emoldurado. A imagem mostrava uma mulher idêntica a ela, vestida com roupas antigas, sorrindo. Na moldura, a inscrição, Bruna, 1917. O coração dela disparou. As memórias começaram a vir em flashes as mesmas escadas, o mesmo piano, a mesma casa, mas em outro tempo. Ela se viu ali, há mais de um século, olhando pela janela enquanto uma tempestade se formava. No espelho do quarto, seu reflexo agora usava o mesmo vestido da foto. A mulher de branco sussurrou atrás dela, "Você nunca saiu daqui, Bruna. Só acorda quando a casa volta." Na manhã seguinte, um grupo de ciclistas que passava pela região viu uma câmera fotográfica caída no chão, coberta de orvalho. Dentro dela, apenas uma foto, uma mansão antiga refletida em uma poça d'água, e, na janela do segundo andar, uma mulher observando, com um leve sorriso no rosto. Quando a polícia foi verificar, não encontrou casa alguma. O terreno estava vazio, coberto de mato e destroços. O caso foi arquivado como desaparecimento sem causa aparente. Mas há relatos de que, em noites de neblina, uma casa enorme aparece por alguns minutos naquele mesmo ponto. E se alguém se aproximar o bastante para tirar uma foto, pode capturar uma mulher de branco na janela, sorrindo, antes que tudo desapareça novamente. Tudo começou numa madrugada fria, quando um caminhoneiro chamado Mauro pegou uma rota pouco usada para encurtar caminho entre duas cidades do interior. A estrada não constava no mapa, mas o GPS insistia em mostrar um traçado acinzentado, como se fosse um desvio temporário. Mauro, cansado e com sono, resolveu seguir por ali. A princípio, tudo parecia normal: asfalto novo, sinalização fresca e nenhuma curva perigosa. Mas algo o incomodava. O retrovisor refletia sempre as mesmas árvores, os mesmos postes, o mesmo trecho de névoa espessa. Quando olhou o relógio, notou que já havia dirigido por mais de 1 hora e o marcador de quilometragem indicava que ele não saíra do lugar.
Tentou dar meia volta, mas o volante travou, e o painel começou a piscar com mensagens em um idioma que ele não reconhecia. A estrada parecia engolir o som do motor, e então Mauro percebeu: não havia mais som algum, nem o ruído dos pneus, nem o bater de seu próprio coração. Na cidade vizinha, relatos começaram a surgir sobre uma estrada que aparecia apenas em determinadas noites. Alguns motoristas diziam ver caminhões parados com o motor ligado, mas sem ninguém dentro. Outros afirmavam ouvir buzinas ao longe, seguidas por gritos abafados. Um policial rodoviário, curioso, resolveu investigar. Instalou câmeras ao longo do trecho indicado, mas as imagens gravadas mostravam algo impossível. Às 3h17 da madrugada, os postes de luz se moviam sozinhos, mudando de lugar entre um frame e outro. Em uma das gravações, um vulto enorme, translúcido, caminhava entre os veículos, um ser de proporções humanas, mas sem rosto, como se fosse feito de fumaça. O policial, perturbado, levou o material à delegacia, mas quando voltou ao local, encontrou apenas uma longa faixa de terra seca, como se nunca houvesse havido estrada alguma. Meses depois, um jovem casal viajava pela região quando o carro deles quebrou. Enquanto esperavam socorro, o rádio começou a chiar e tocar uma frequência que não existia. Uma voz metálica, distante, repetia o nome Mauro várias vezes, entrecortada por estática. Logo depois, o som se transformou em gritos, os mesmos que, anos antes, alguns caminhoneiros juraram ter ouvido. O rapaz, assustado, desligou o rádio, mas o chiado continuou, saindo agora do próprio celular, que estava sem sinal. No vidro do carro, pequenas marcas começaram a se formar por dentro, como se dedos invisíveis estivessem escrevendo algo: não saia da estrada. Quando olharam ao redor, perceberam que estavam exatamente no meio do mesmo trecho em que Mauro desaparecera, o mesmo onde o asfalto parecia perfeito, e o ar, pesado demais para respirar. Um senhor de barba branca e chapéu de palha foi visto por vários moradores, sempre parado na beira da estrada desaparecida. Ninguém sabia seu nome, mas diziam que ele falava com os carros, como se tentasse convencê-los a não seguir em frente. Um grupo de curiosos decidiu abordá-lo, e ele contou que, há muito tempo, aquele caminho fora construído sobre um antigo cemitério indígena, onde rituais de passagem eram realizados. Segundo ele, a estrada não queria existir e tentava devorar quem insistia em percorrê-la. Quando perguntaram seu nome, o velho apenas respondeu: Mauro me chama de guia. Um dos rapazes, incrédulo, filmou a conversa, mas ao reproduzir o vídeo depois, percebeu que o homem não aparecia em nenhuma cena. Apenas o vento balançando o mato alto e o som de vozes distantes ecoando por trás da câmera. Num fim de semana, dezenas de pessoas relataram ver uma fila de caminhões subindo a serra, todos com faróis acesos, mas sem motoristas visíveis. As autoridades tentaram interditar o acesso, mas os veículos desapareciam ao se aproximar. Em uma das tentativas de investigação, um drone foi enviado e capturou imagens de algo que ninguém soube explicar. Um círculo enorme desenhado no asfalto, com dezenas de caminhões posicionados em torno, como em um ritual. No centro, um vulto idêntico ao que aparecerá nas gravações do policial, só que dessa vez, ele olhou diretamente para a câmera. O vídeo cortou sozinho. No dia seguinte, o drone foi encontrado caído, com marcas de mãos gravadas em toda a fuselagem, como se algo tivesse tentado segurá-lo. Hoje, dizem que quem sonha com essa estrada está condenado a vê-la de verdade. Pessoas que nunca estiveram na região relatam acordar à noite sentindo o cheiro de asfalto quente e ouvindo buzinas ao longe. Alguns motoristas dizem que, por instantes, o painel do carro mostra o nome Rodovia Mauro 666 antes de tudo apagar. Nenhum registro oficial dessa via existe. Alguns acreditam que ela é um portal entre o mundo dos vivos e um espaço onde o tempo se repete infinitamente. Outros juram que Mauro ainda dirige por lá, tentando achar uma saída. Mas há quem diga que ele conseguiu e agora, o caminho que o aprisionava busca outros motoristas para ocupar seu lugar. Se um dia, no meio da madrugada, você perceber que o trajeto parece não acabar nunca, talvez já seja tarde demais. Num bairro esquecido nos arredores de Belo Horizonte, corre uma história antiga sobre uma casa que só pode ser vista entre as 3h e 4 da manhã. Durante o dia, o terreno parece vazio, apenas um matagal alto e o portão enferrujado. Mas quem passa de madrugada jura ver um casarão iluminado por uma luz amarelada,
com cortina se movendo e uma música antiga tocando lá dentro. Foi o caso de Helena, uma jovem estudante de arquitetura que decidiu investigar o local depois de ouvir os relatos em um fórum da internet. Ela levou uma câmera e marcou no relógio 2h57. Assim que o ponteiro tocou as 3, o terreno se transformou diante dos seus olhos. Onde antes havia mato, agora existia uma mansão vitoriana, com janelas abertas e cheiro de café recém-passado. Helena, incrédula, atravessou o portão e a tranca se fechou sozinha atrás dela, com um som metálico que ecoou como um aviso. Dentro da casa, tudo parecia perfeitamente preservado. Quadros nas paredes, móveis de madeira escura, velas acesas. O relógio da sala marcava 3h04 e o pêndulo balançava, emitindo um som ritmado que fazia o ar vibrar. Helena ligou a câmera, mas a tela mostrava apenas distorções, como se algo interferisse no sinal. Ao subir as escadas, ouviu risadas vindas do andar de cima, risadas infantis. Quando chegou lá, encontrou um quarto de brinquedos coberto de poeira. Bonecas antigas com olhos de vidro estavam dispostas em círculo, e no centro havia uma fotografia amarelada mostrando uma família: pai, mãe e 2 meninas. O estranho é que as crianças na foto eram idênticas às bonecas. Um som suave de piano começou a tocar no andar de baixo, e Helena desceu, atraída pela melodia. Mas quando chegou à sala, o instrumento estava vazio, as teclas se moviam sozinhas. Helena tentou sair, mas todas as portas estavam trancadas. Ao caminhar pelo corredor, notou que o grande retrato da família agora mostrava 5 pessoas. Uma mulher com o rosto coberto por véu fora adicionada à pintura, e seus olhos pareciam se mover, acompanhando cada passo da visitante. De repente, as luzes começaram a piscar, e uma voz feminina ecoou do andar superior, sussurrando seu nome. Helena sentiu o chão vibrar sob seus pés, e a madeira estalou como se a casa respirasse. O relógio bateu 3h33. Nesse instante, todas as bonecas do quarto começaram a rir ao mesmo tempo, o som misturado à música do piano que agora soava frenética. A jovem tentou gravar tudo, mas o visor mostrava apenas uma sombra feminina atrás dela, imóvel, observando o ar. Quando virou, não havia ninguém, apenas o retrato novamente mudado. Agora, era Helena quem aparecia nele. Uma sombra desceu lentamente pelas escadas, trajando um vestido de luto antigo. O rosto estava coberto, mas uma das mãos pálidas segurava um lampião que iluminava o corredor. Você entrou sem ser convidada, disse a mulher, com voz rouca e ecoada, como se viesse debaixo da terra. Helena tentou explicar que só queria entender o que era aquela casa, mas a mulher se aproximou, revelando um rosto parcialmente queimado. Ninguém entende. Só repete. Antes que a jovem pudesse reagir, a figura tocou seu ombro, e uma enxurrada de imagens invadiu sua mente. Festas luxuosas, risadas, gritos, incêndio, corpos queimando. Quando voltou a si, Helena estava ajoelhada no chão, com as mãos cobertas de cinzas. As paredes estavam pretas de fuligem, e tudo ao redor ardia como se o fogo nunca tivesse acabado. A casa mostrava a cada visitante o momento da própria destruição. Helena correu até o relógio e percebeu que os ponteiros haviam parado em 3h59. Quando tentou movê-los, a casa começou a estremecer. Os quadros caíam das paredes, e as bonecas derretiam como cera. No reflexo do espelho, ela viu dezenas de rostos, pessoas que, como ela, haviam entrado e nunca saído. Todos nós tentamos entender, sussurrou uma voz atrás dela, mas o que desafia a lógica não quer ser compreendido. Helena, em desespero, arrombou a porta principal e correu para fora. Assim que atravessou o portão, o terreno voltou a ser o mesmo matagal abandonado. A casa desapareceu, e o relógio de pulso voltou a marcar 4h01. Ela olhou para trás, sem acreditar, mas algo dentro dela dizia que não havia escapado completamente. Dias depois, Helena mostrou as gravações a um amigo. No vídeo, a mansão nunca apareceu, apenas ela, caminhando por um campo vazio, falando sozinha e gritando para o nada. O amigo, assustado, perguntou onde estava a casa. Ela tentou responder, mas sua voz falhou. Desde aquela noite, Helena acorda todos os dias exatamente às 3h da manhã, ouvindo o som de um piano vindo de algum lugar dentro de sua própria casa. Quando tenta olhar no espelho, às vezes enxerga atrás de si o corredor iluminado da mansão.
E nas madrugadas em que ousa olhar pela janela, jura ver, entre o matagal, a casa novamente erguida esperando por sua próxima visitante. Era para ser uma simples investigação jornalística. Marcos, repórter de um portal local, recebeu uma denúncia anônima sobre barulhos e luzes vindas do antigo Hospital São Bartolomeu, demolido há mais de 20 anos. Segundo a história, o prédio fora destruído após um incêndio misterioso no setor de psiquiatria, mas moradores ainda afirmavam ouvir gritos à noite e ver janelas iluminadas no vazio do terreno. Curioso, Marcos foi até lá com sua câmera. No local, apenas ruínas e entulho, mas à medida que a noite caía, uma névoa densa começou a se formar, e as paredes, pouco a pouco, pareciam reaparecer. Quando olhou através da lente, viu algo impossível. O hospital estava inteiro, restaurado, como se o tempo tivesse voltado. Sem pensar, atravessou o portão. O som de uma sirene ecoou ao longe, e as luzes frias dos corredores se acenderam. Ele não percebeu que, a partir dali, não estava mais no mundo dos vivos. O cheiro de desinfetante e mofo tomava o ar. Marcos andava com cuidado pelos corredores brancos, onde portas de ferro batiam sozinhas. Em cada quarto, sombras se moviam debaixo dos lençóis, como se corpos ainda estivessem ali. Uma enfermeira apareceu ao final do corredor, empurrando uma maca coberta por um lençol ensanguentado. "Você chegou atrasado para a visita", disse ela, sem encará-lo. A voz era fria, metálica. Ele tentou filmar, mas o visor da câmera mostrava apenas um vulto negro em vez da mulher. No crachá preso ao uniforme lia-se o nome Helena, e abaixo dele, a data de 1983. Ela caminhou lentamente até uma porta trancada e sussurrou: "Eles ainda estão lá dentro." Quando Marcos tentou abrir, uma força invisível o arremessou para trás. O som de unhas arranhando o metal ecoou por todo o hospital, acompanhado de risadas infantis. O jornalista começou a perceber que os pacientes nunca haviam deixado aquele lugar. No andar superior, Marcos encontrou uma placa torta indicando ala experimental. Ali, o ambiente era diferente, o chão coberto por espelhos rachados e equipamentos médicos enferrujados. Em uma das paredes, havia uma inscrição escrita com sangue seco: "A cura é ver a si mesmo." Ele se aproximou de um grande espelho no centro da sala e, por um instante, viu seu próprio reflexo vestido com o uniforme do hospital. Quando piscou, o reflexo sorriu, mas ele não. O vidro começou a tremer, e do outro lado surgiu uma figura idêntica a ele, porém com olhos completamente brancos. Essa cópia colocou a mão no espelho e, lentamente, começou a atravessá-lo, como se o vidro fosse líquido. Marcos correu, mas os reflexos dos espelhos nas paredes mostravam dezenas de versões dele mesmo, todas observando em silêncio. O som de passos se multiplicava, até que ele não sabia mais qual era o seu. Ao fugir da sala dos espelhos, Marcos caiu em um corredor onde dezenas de pacientes estavam alinhados em maçãs, com os olhos costurados. Alguns se levantaram lentamente, guiados apenas pelo som. "Doutor, dói, ainda dói", sussurrou um deles, tentando alcançá-lo com as mãos trêmulas. O jornalista tropeçou em algo e percebeu que o chão estava coberto de fichas médicas. Todas com o mesmo nome, Marcos Antônio Ribeiro, sua própria ficha, repetida centenas de vezes, datada de diferentes décadas. O ar ficou pesado, e ele ouviu o barulho das correntes arrastando. A enfermeira Helena apareceu novamente, segurando uma seringa. "Hora da sua medicação, doutor", murmurou, e antes que pudesse reagir, ela cravou a agulha em seu pescoço. Tudo ficou branco. Quando abriu os olhos, estava deitado em uma maca, com o corpo amarrado, e alguém observava seu batimento cardíaco num monitor antigo. Ele tentou gritar, mas a voz não saía. Horas ou minutos depois, Marcos despertou sozinho. A maca estava vazia, e o hospital novamente em ruínas. Ele acreditou ter alucinado, mas ao olhar no chão viu a câmera, intacta. Voltou correndo para casa e assistiu às gravações. O vídeo mostrava ele mesmo entrando no hospital, mas o lugar nunca se reconstruía, apenas as ruínas. O mais perturbador, nas imagens, ele conversava e respondia perguntas para alguém invisível, e em determinado momento olhava direto para a lente e dizia: "Eu sou o Dr. Marcos, chefe do setor psiquiátrico." A voz não era a dele. Apavorado, tentou apagar os arquivos,
mas o computador travou e o vídeo reiniciou sozinho, mostrando uma nova cena. Ele, de jaleco branco, observando um paciente amarrado idêntico a si mesmo gritando por socorro. Dias depois, a família de Marcos registrou seu desaparecimento. A polícia encontrou o carro dele parado em frente ao terreno do antigo hospital. Dentro, apenas a câmera ligada, filmando a entrada vazia. O vídeo, em tempo real, mostrava uma luz acendendo no segundo andar do prédio exatamente onde ficava a ala psiquiátrica. Um vulto passou na janela, com o rosto coberto por uma máscara cirúrgica. Muitos acreditam que era Marcos, agora parte da equipe que nunca deixou o hospital. Às vezes, motoristas que passam pela estrada próxima juram ver o prédio reconstruído, com luzes piscando e uma sombra parada na janela, observando. Dizem que se você olhar por mais de 3 segundos, ouve uma voz em sua mente dizendo: "O tratamento vai começar." Depois disso, ninguém mais consegue lembrar o caminho de volta para casa. Tudo começou quando o Hotel Monte Verde, um prédio antigo e decadente no centro de Curitiba, reabriu suas portas após mais de 20 anos fechado. O novo proprietário, um homem reservado chamado Damião, afirmava que o lugar fora completamente reformado, mas os funcionários notaram que ele evitava um andar específico, o terceiro. Era lá que ficava o quarto 313, que, segundo antigos registros, fora o cenário de um assassinato brutal nos anos 80. Nenhum hóspede jamais dormira ali e saíra o mesmo. Ainda assim, numa noite chuvosa, uma jovem turista chamada Lívia recebeu por engano a chave desse quarto. Cansada da viagem, subiu as escadas e notou um detalhe incômodo. O corredor do terceiro andar cheirava a ferro queimado, e o ar parecia mais denso. Quando colocou a chave na fechadura, ouviu um clique, e a porta se abriu sozinha. Lá dentro, o relógio marcava exatamente 3h13. O quarto era simples, mas havia algo errado. As paredes, recém-pintadas, tinham pequenas rachaduras por onde escapavam sussurros quase inaudíveis. Lívia pensou que fossem canos, até ouvir claramente uma frase: "Você voltou." O som parecia vir de dentro da parede. Ela procurou a origem e encontrou uma parte da tinta descascando. Ao raspar com a unha, descobriu uma camada antiga de papel de parede, coberta de símbolos desenhados à mão, rostos, olhos e frases em latim. De repente, as lâmpadas piscaram, e o reflexo do espelho atrás dela revelou algo impossível. Uma mulher parada no canto do quarto, com o rosto coberto por cabelos molhados. Lívia se virou, mas não havia ninguém. Tentou ligar a televisão para distrair-se, e o aparelho ligou direto em um canal preto e branco, mostrando o mesmo quarto, só que com sangue escorrendo pelas paredes. Assustada, Lívia tentou sair, mas a porta não abria. Pegou o celular sem sinal. Voltou-se para o espelho e viu, refletida, uma figura que se movia atrás dela. Era a mulher novamente, agora mais próxima. O vidro começou a embaçar, e uma frase apareceu escrita por dentro: "Eu nunca saí." Lívia deu um passo para trás e sentiu algo gelado tocar seu ombro. Quando olhou, o espelho estava rachado, e por entre as fendas, algo parecia respirar. Em pânico, cobriu o espelho com uma toalha e se trancou no banheiro. Lá dentro, ouviu o chuveiro ligar sozinho e o som de passos lentos se aproximando. O vapor cobriu o espelho do banheiro, revelando novamente uma mensagem: "O quarto é dela." Nesse instante, a lâmpada explodiu, e um grito ecoou de dentro do quarto principal, fazendo o prédio inteiro estremecer. No dia seguinte, o gerente encontrou o quarto vazio. A cama estava feita, e nenhum sinal de Lívia foi encontrado. As câmeras de segurança mostravam algo ainda mais perturbador. Às 3h13, o número da porta do quarto trocou sozinho para 113, e minutos depois, a filmagem distorceu completamente. Ao rever o histórico do hotel, Damião descobriu que o antigo 313 havia sido lacrado após um crime envolvendo uma mulher chamada Amélia, funcionária do local que fora morta ali pelo próprio marido. O corpo nunca foi encontrado, e a lenda dizia que sua alma ficará presa dentro dos espelhos do quarto, reproduzindo a noite do crime indefinidamente. Os hóspedes que dormiam ali ouviam os mesmos gritos, e alguns desapareciam sem deixar rastros. Dias depois, um novo hóspede foi colocado acidentalmente no quarto 313. Às 3h13, o telefone do quarto tocou. Do outro lado da linha, uma voz feminina perguntou:
Por que você está na minha cama? O homem, assustado, desligou, mas o aparelho continuou tocando. Quando atendeu novamente, ouviu respiração ofegante e o som de água pingando. Então o espelho da parede se partiu, e uma mão pálida, ensanguentada, saiu de dentro, arranhando o ar. O hóspede gritou e correu até a porta, mas ela estava trancada. No dia seguinte, o quarto estava novamente vazio. Nenhum registro de entrada foi encontrado, e o nome do hóspede sumiu do sistema, como se nunca tivesse existido. Hoje, o quarto 313 está novamente lacrado. Mas os funcionários juram ouvir, nas madrugadas de chuva, o telefone tocando lá dentro. Alguns dizem que, se você colocar o ouvido na porta, houve duas pessoas discutindo, uma delas implorando por perdão. O novo gerente, Damião, confessou que tentou remover o espelho principal, mas toda vez que o levavam embora, ele reaparecia pendurado no mesmo lugar. Nenhum pintor consegue cobrir as rachaduras, e o relógio da parede continua marcando, eternamente, 3h13. Os hóspedes que ficam no andar de cima relatam acordar no meio da noite com o som de unhas arranhando o teto e de uma mulher chorando. E há quem diga que, em noites específicas, a chave do quarto 313 aparece na recepção, com a etiqueta antiga, pedindo um novo inquilino. Havia uma estação abandonada nos arredores de São Leopoldo, chamada Estação Santa Clara. Fechada desde 1972, quando um acidente matou todos os passageiros de um trem noturno, o lugar se tornou alvo de curiosos e exploradores urbanos. Diziam que, toda madrugada, às 3h20, um trem fantasma ainda passava pelos trilhos cobertos de ferrugem, emitindo um apito distante e triste. Rogério, um estudante de jornalismo, decidiu ir até lá com 2 amigos para gravar um documentário amador sobre lendas urbanas. Eles chegaram pouco depois das 3 e notaram o ar ficar gelado de repente. O relógio de Rogério travou marcando 3h20 exatas, e o chão começou a vibrar. Lá no fim dos trilhos, uma luz branca surgiu. O som metálico das rodas ecoou como se o trem realmente estivesse vindo, mas quando ele passou por eles, não havia trilhos sólidos, nem chão, apenas névoa e uma sensação insuportável de estarem sendo observados. O trem parou diante deles. As portas se abriram com chiado, e dentro, havia passageiros imóveis, todos de roupas antigas e rostos cobertos por véus brancos. Rogério, tomado pela curiosidade, subiu no vagão, ignorando os gritos dos amigos. O interior parecia novo, iluminado, e o som do maquinista soava nítido. Próxima parada, destino final. Os amigos o viram desaparecer quando as portas se fecharam e o trem partiu em disparada. No instante seguinte, silêncio absoluto. Só a escuridão e o vento frio. Rogério, dentro do vagão, sentou-se ao lado de uma mulher vestida de noiva, que lhe entregou um bilhete: "Você pegou o trem errado." O vagão começou a se deformar, e o vidro das janelas mostrava cenas impossíveis: cidades queimando, corpos nas vias, e um relógio marcando sempre o mesmo horário, 3h20. Enquanto isso, os amigos tentavam contato com a polícia, mas o local parecia fora do tempo. O sinal dos celulares mostrava uma data impossível: 21 de maio de 1972, a noite do acidente. Um som agudo atravessou o ar, e os trilhos começaram a brilhar em vermelho, como se o metal estivesse derretendo. De repente, uma figura apareceu no meio da névoa, andando em direção a eles. Era o maquinista, vestindo um uniforme antigo e um boné queimado. "Vocês não deviam ter vindo. Ele não vai voltar igual", disse antes de desaparecer em chamas. Um dos amigos desmaiou, e o outro fugiu correndo pela mata. Lá de longe, ainda se ouvia o apito do trem que partia, só que agora, vindo debaixo da terra. 3 dias depois, Rogério foi encontrado vagando às margens da ferrovia, com as roupas cobertas de fuligem e sem lembrar de nada. No hospital, parecia desorientado, repetindo a mesma frase: "Eu já cheguei, mas eles não me deixam descer." Quando finalmente se acalmou, contou que o trem o levou a uma cidade vazia, onde o relógio da estação nunca passava das 3h20. Pessoas sem rosto caminhavam em círculos, e uma voz no alto-falante anunciava partidas que nunca aconteciam. "Todos esperam um destino que não existe", ele dizia. Quando o médico tentou tirar seu relógio de pulso, percebeu que o ponteiro continuava se movendo, mas em sentido contrário. Algumas semanas depois,
a câmera de Rogério foi encontrada próxima aos trilhos. O vídeo mostrava ele e os amigos rindo antes de o trem aparecer. Mas então, algo perturbador acontecia. Ao fundo, uma sombra com chapéu de condutor surgia e desaparecia repetidamente, sempre olhando para a câmera. Nos últimos segundos da gravação, Rogério filmava o interior do vagão. Havia dezenas de passageiros olhando fixamente para a lente. Quando a imagem congelava, todos abriam a boca ao mesmo tempo, como se gritassem, mas sem emitir som algum. Logo em seguida, a filmagem cortava para estática e, por um instante, mostrava o rosto de Rogério, agora idêntico ao do maquinista morto em 1972. Hoje, quem mora perto da antiga estação Santa Clara ainda ouve, nas madrugadas, o apito do trem vindo do nada. Alguns motoristas que passam pela região juram ver, no retrovisor, os trilhos iluminados e uma composição antiga se aproximando em alta velocidade. Há relatos de pessoas que sonham com o som metálico e acordam com marcas de fuligem nas mãos. A polícia mantém o local interditado, mas exploradores continuam desaparecendo. Reza a lenda que o trem das 13h20 ainda busca passageiros almas perdidas que se aproximam por curiosidade. E dizem que, quando o relógio trava nesse horário e o ar fica denso, o maquinista observa de algum ponto da escuridão, esperando seu próximo embarque. Afinal, quem sobe naquele trem nunca mais volta. Lucas morava sozinho em um pequeno apartamento no centro de Curitiba. Era um lugar antigo, mas aconchegante, até a noite em que começou a ouvir algo vindo de dentro da parede do quarto. No início, achou que fosse um rato, um leve arranhar, uma batida ritmada. Mas, com o passar das noites, o som ficou mais nítido. Era como se alguém batesse de dentro, tentando chamar sua atenção. Na terceira madrugada, o barulho veio acompanhado de um sussurro: "Você me ouve agora?" O sangue gelou em suas veias. Ele encostou o ouvido na parede, tremendo, e ouviu uma respiração ofegante. "Eu ainda estou aqui", disse a voz. Lucas recuou, desligou a luz e ficou acordado até o amanhecer, tentando se convencer de que tudo era fruto do cansaço. No dia seguinte, decidiu falar com o síndico. Descobriu que o apartamento ao lado estava vazio havia meses. O antigo morador, um senhor chamado Álvaro, desapareceu sem deixar vestígios. Segundo os moradores mais antigos, o homem tinha o hábito de passar as madrugadas conversando com as paredes, dizendo que nelas havia vozes presas. Lucas tentou ignorar a história, mas, naquela noite, o som voltou. Só que dessa vez, não eram batidas, era um choro. Um lamento baixo, humano, desesperado. Ele ligou a lanterna e viu que a tinta da parede estava úmida, como se algo tivesse vazado de dentro. Ao tocar, percebeu que estava quente e pulsava, como carne viva. E, quando encostou o ouvido, ouviu uma frase sussurrada com clareza aterradora: "Eu posso sair, se você deixar." Tomado pela curiosidade e pelo medo, Lucas pegou uma faca e começou a raspar o reboco, revelando uma camada antiga de madeira por baixo. Havia marcas profundas, como se unhas tivessem arranhado desesperadamente o interior. Quando ele furou o centro da parede, uma rajada de ar frio invadiu o quarto, seguida de um gemido. A luz piscou e apagou. Por um segundo, ele viu um olho dentro do buraco, olhando de volta. Um olho humano, dilatado, cheio de sangue. Lucas caiu para trás, gritando. Do outro lado, algo começou a bater violentamente, e a parede inteira tremia. Então, veio o som que nunca mais esqueceria: unhas rasgando o gesso, arranhando em direção à abertura que ele criou. Depois daquela noite, o som cessou, mas uma nova presença ficou. Lucas começou a ouvir a voz sem precisar encostar na parede. Ela falava dentro de sua mente: "Você me libertou. Agora eu posso ver o mundo." As lâmpadas estouravam quando ele passava, o espelho embaçava com palavras escritas sozinhas, e objetos se moviam lentamente. Tentou sair do apartamento, mas, ao abrir a porta, viu o mesmo corredor repetido infinitamente, como se estivesse preso dentro de um ciclo. "Você abriu a passagem", dizia a voz. "Agora, somos um só." No reflexo das janelas, Lucas começou a notar algo estranho. O seu rosto não acompanhava mais perfeitamente. Às vezes, a boca se movia sozinha, como se alguém o imitasse do outro lado.
Uma semana depois, o apartamento se transformou em um pesadelo. As paredes começaram a inchar, respirando como se estivessem vivas. Em certas partes, surgiam marcas de mãos empurrando de dentro. A voz agora o chamava pelo nome, em tons doces, quase familiares. Deixe-me sair completamente, Lucas. Você já me sente, não sente? Ele tentou destruir o lugar, mas cada golpe com o martelo fazia a estrutura gemer, como se estivesse ferindo algo orgânico. No último ataque, o reboco rachou e uma massa escura começou a escorrer, se arrastando até seus pés. Dentro dela, formas humanas se contorciam, tentando emergir. Lucas correu para o banheiro e trancou a porta, mas podia ouvir batidas do outro lado da parede. As mesmas batidas do início. Agora, mais fortes. Dias depois, o síndico arrombou o apartamento, preocupado com o silêncio e o mau cheiro. Lá dentro, tudo estava coberto por uma substância cinza e pulsante. As paredes pareciam ter engolido o quarto inteiro. No centro, o corpo de Lucas estava parcialmente fundido ao reboco, com metade do rosto desaparecendo na massa sólida. Seus olhos ainda se moviam, como se estivessem vivos, presos em outro lado da realidade. Desde então, ninguém mais mora naquele andar. Mas moradores afirmam ouvir, durante a madrugada, batidas vindo da parede do antigo quarto de Lucas. Às vezes, se escuta um sussurro, quase imperceptível, dizendo: "Eu ainda estou aqui, e tenho mais espaço agora."